Boa tarde a todos e a todas que nos estão a ouvir hoje e que estão aqui connosco. Tenho comigo a nossa primeira convidada depois destas férias de agosto, que é a Lília Basílio, uma amiga de longa data e que eu conheci há muito tempo. Vou apresentá-la e vou passar a ler assim uma introdução que ela me deixou. É arqueóloga, trabalhou como responsável por intervenções e coordenação de equipas e projetos de arqueologia preventiva entre 1999 e 2016. Foi exatamente nestes anos, no início destes anos, que eu a conheci. Em abril de 2016, juntou-se à equipa dos Museus Municipais de Viseu para trabalhar na coleção arqueológica José Coelho. Em abril de 2018, passou a coordenar o então criado Polo Arqueológico de Viseu, PAV, a estrutura de serviços do município de Viseu para a arqueologia. E foi aqui que, com este projeto que ela traz e que nos vai falar. O PAV é um serviço particularmente abrangente que tem como responsabilidade promover a salvaguarda, gestão, investigação e divulgação do património arqueológico concelhio. O serviço agrega a coleção arqueológica de José Coelho, a Reserva Arqueológica Municipal, o Centro de Documentação e Biblioteca Especializada de Arqueologia e o Serviço de Mediação e Educação Patrimonial. Tem como principal missão desempenhar um papel relevante no estabelecimento de uma relação positiva, proativa, criativa e de identidade entre a comunidade local e o património arqueológico concelhio, e promover o interesse sobre este património enquanto objeto de investigação e elemento de fruição cultural, junto de comunidades diversas, garantindo a sua gestão integrada com as políticas culturais e territoriais do município. Ela vai nos falar do PES, que é o Património na Escola, um projeto. Vou deixar para ela nos apresentar este projeto e depois, em princípio, falaremos um bocadinho. Espero conseguir fazer perguntas interessantes, senão, não. Pronto. Então, dou-te a palavra. Obrigada, Dulcineia. Antes de mais, agradecer-te o convite, a ti e à escola. Logo quando disseste para eu ouvir falar, achei logo que era uma boa ideia, embora não tenha sido possível tratar logo do que é que íamos tratar. Agradecer-vos também por este projeto. Tal como nos últimos anos, é um projeto igual a outros que vocês têm feito nos últimos anos, muito importantes, porque põem pessoas a conversar sobre o património. Pomos-nos a falar sobre coisas que andamos a fazer e a conhecer-nos uns aos outros, que às vezes nem sequer temos tempo para parar e para nos conhecer uns aos outros, e portanto isto é muito importante. Todos estes projetos que vocês têm nos põem a falar sobre património, sobre ensinar com património e sobretudo sobre aprender com património. Pronto, e na altura em que falámos e que tu me perguntaste se eu queria vir falar sobre as coisas que andamos a fazer por Viseu, e nós andamos a fazer muitas coisas, eu achei que aquilo que se integrava melhor aqui neste projeto, no âmbito destas conversas, seria o projeto Património na Escola, e é isso que eu vos trago. Mas antes de vos falar diretamente do Património na Escola, faço-vos um bocadinho de introdução sobre o que é o PAV, para vocês perceberem no âmbito do que é este Património na Escola, que é um projeto para as escolas do Concelho de Viseu, para perceberem como é que ele se encaixa. Eu vou partilhar a minha apresentação, esperemos que isto funcione tudo. Está a entrar. Pronto. E então, como eu vos disse, antes de vos falar diretamente, antes de falar do projeto Património na Escola, vou-vos integrar no que é que isto, no âmbito do que é que isto acontece, que é exatamente no âmbito do Polo Arqueológico de Viseu. O Polo Arqueológico de Viseu é um serviço relativamente recente, ele foi criado efetivamente em 2019, em abril de 2019, é o Serviço de Arqueologia da Câmara Municipal de Viseu. É um
foi criado por regulamento municipal, portanto foi regulamentado, é um serviço muito abrangente, como tu leste aí na introdução, mas sobretudo é um serviço que vem estruturar um conjunto de trabalhos e intenções que já vinham a ser desenvolvidos no âmbito da coleção arqueológica José Coelho, que era um dos museus municipais de Viseu, e havia um conjunto de trabalho, sobretudo de divulgação de património arqueológico, havia um conjunto de intenções em torno do património arqueológico do concelho que se queria implementar, e o Polo Arqueológico de Viseu é criado exatamente enquanto estrutura para dar corpo a este projeto, para tornar a coisa um bocadinho mais estruturada e real. O Polo Arqueológico tem várias dimensões, mas na realidade ele estrutura-se em torno de um conjunto de reservas de informação e de material que é a reserva de materiais arqueológicos. Nós somos uma reserva reconhecida pela tutela desde maio deste ano, portanto vamos receber coleções arqueológicas de intervenções arqueológicas realizadas no concelho de Viseu. A informação sobre património arqueológico, ou carta arqueológica atualizada, centros de documentação e biblioteca especializada, que nos vai permitir, portanto são no fundo reservas de informação, que nos vai permitir depois mobilizar meios e serviços que têm que ver com ter uma agenda de investigação arqueológica para o concelho, acolher investigadores que queiram, quer vir dar resposta às nossas necessidades, quer vir fazer a sua própria investigação, com um conjunto com um pacote esperamos nós, de condições apelativas para eles poderem vir trabalhar nas nossas coleções e na nossa informação, trabalhar no âmbito da gestão do património arqueológico em articulação com os outros serviços da Câmara Municipal, para garantir que o património arqueológico é gerido e pensado de uma maneira articulada com o resto das políticas do concelho, e um serviço de mediação cultural que no fundo acaba por ser a nossa face mais visível e que vem já muito na sequência daquilo que era feito no âmbito do trabalho da coleção arqueológica José Coelho. Este serviço de mediação cultural inclui tudo para nós, as exposições, os roteiros, onde nós levamos as pessoas a passear e a conhecer património arqueológico, as oficinas com as famílias, que são sobretudo oficinas experimentais para divulgar aquilo que, de uma forma simulada, para as pessoas perceberem o que é a arqueologia e o que é que os arqueólogos fazem, que não é escavar dinossauros, e um conjunto de eventos que vamos desenvolvendo, por exemplo, agora em julho fizemos um guia para comemorar a arqueologia e tivemos pessoas a fazer atividades em torno da arqueologia na nossa sede, que é a Casa do Mirador. E portanto, este conjunto de ações que vinha já a ser desenvolvido desde 17, 18, por aí, abrangia públicos muito diversos, este serviço de mediação, famílias, pessoas interessadas, arqueólogos também, mas nós detectámos logo, aliás, desde que eu cheguei à coleção arqueológica em 2016, uma coisa que nós detectámos logo é que nós não recebíamos escolas. Não recebíamos escolas de todos, não éramos contactados por escolas, portanto a coleção arqueológica era na altura considerada um museu, o PAV ainda continua a ter um espaço de museu exatamente porque integra a coleção arqueológica, que tem uma exposição permanente e vai desenvolvendo pequenas exposições temporárias dedicadas à arqueologia, mas portanto estávamos na rede de museus, havia outros museus da rede municipal de museus que recebiam escolas ou eram contactados com escolas e nós não éramos contactados por escolas, as escolas não vinham ter connosco para fazer nada. E começámos a pensar porque é que isto acontece, não é? E então, desde logo porque havia um grande desconhecimento. Quando nós começámos a falar com as pessoas que estavam nas escolas, percebemos que eles nem sequer sabiam que nós existíamos. A coleção era desconhecida, o PAV agora já não, porque isto foi um trabalho que começou na altura da coleção arqueológica, a coleção era desconhecida, quando nós lhes explicávamos onde é que estávamos, que é no centro da cidade, no centro histórico, ninguém sabia quem é que nós éramos, portanto havia este problema de desconhecimento. O público, as escolas, os professores e quem geria as relações da escola com entidades externas não nos conhecia. Pronto. Depois haveria também um problema de acesso, nós estamos no centro histórico, as escolas que ficam mais próximas do centro de Viseu facilmente podem chegar a nós até caminhando, escolas que venham de zonas mais longe do centro, relativamente ao centro histórico, terão mais dificuldade, até porque, ao contrário do que acontece, por exemplo, com outros museus da nossa rede, nós não temos um lugar para estacionar um autocarro, por exemplo, não é? Portanto, é difícil as escolas, e as escolas normalmente vêm em grupos, é difícil as escolas chegarem a nós. E para além de termos este problema de acesso, temos espaços minúsculos dentro do museu. O nosso museu é um edifício histórico, é um edifício do século XVI, e portanto adaptado, temos as salas de exposição que são relativamente pequenas, portanto conseguíamos fazer visitas guiadas, mas mais do que isso também não conseguiríamos fazer, portanto havia aqui estes problemas que nós detectámos para como é que nós vamos trazer as escolas aqui, se elas não nos conhecem, mesmo que elas nos fiquem a conhecer, o que é que nós vamos conseguir fazer com elas, porque embora nós temos um espaço exterior muito grande, que é um jardim,
Mas durante o ano letivo era difícil porque chove, não é? Portanto, só no verão é que aquele jardim é possível para fazer atividades, portanto havia estes problemas associados a como é que nós vamos trazer as escolas. E então foi quando nós decidimos desenhar um projeto especificamente direcionado para as escolas do concelho, que é o Património na Escola, é o PES, nós gostamos muito de siglas, somos o PAV e temos o PES, e desenhámos um projeto especificamente para as escolas que assenta-se, digamos, sobre 3 ideias principais. A primeira é que nós iríamos fazer mediação às escolas, portanto, é evidente que nós queremos que as escolas venham até nós, mas a ideia central é que nós iríamos nos disponibilizar para irmos nós às escolas fazer mediação. Era um projeto montado para fazer divulgação de património arqueológico local, portanto, concelhio, e também a arqueologia, enquanto ciência que faz história, e que deveríamos funcionar como um recurso para os professores. Portanto, a ideia não era ter um projeto completamente fechado, que nós íamos e oferecíamos e era isto que fazíamos, mas era ter espaço para que os professores nos desafiassem a construir projetos com eles e que os professores nos usassem como se nós fôssemos um recurso. Eu sempre pensei este projeto numa lógica de quando um professor decide que a determinada altura do programa escolar vai passar um filme, ele está a decidir que vai usar um determinado recurso para complementar ou reforçar conteúdos que esteve a lecionar. E a ideia do PES era que algumas das nossas atividades eram pensadas exatamente para isso. Eu agora estou a dar esta parte do programa e vou chamar o PAV para vir fazer esta oficina específica para reforçar ou para relembrar conteúdos que estivemos a dar. Portanto, para nós sermos utilizados como um recurso nesta ótica e também para nos desafiarem para projetos específicos que eles estivessem a desenvolver e que nós pudéssemos dar um apoio com coisas que eles não tivessem, e também na ótica de formar professores, de dar conteúdos e conhecimentos aos professores sobre o património arqueológico local, que é muito menor do que nós pensamos à partida. Eu não sou de Viseu, vivo em Viseu já há alguns anos, mas não sou de Viseu, mas efetivamente aquilo que eu me fui apercebendo é que o conhecimento não é da história da cidade, nem é da história da ocupação, mas o conhecimento do património arqueológico e das potencialidades do património arqueológico conselho para lecionar conteúdos, para explorar dentro da sala de aula é mesmo muito reduzido e eu percebo-me disso porque uma das coisas que nós fazemos, que eu agora vou-vos falar sobre exatamente qual é a oferta deste programa, exatamente o que é que ele tem, uma das coisas que nós fazemos é uma espécie de formação para professores e é aí que eu me vou percebendo como as pessoas conhecem pouco o património arqueológico, porque efetivamente ele até agora tem estado relativamente pouco divulgado. E então, montámos este programa e efetivamente o que é que este programa tem e como é que ele funciona. Nós temos um programa de ações propostas, efetivamente, que eu já vos vou falar sobre o que é, que são umas oficinas e umas formações e umas ações sobre arqueologia, que são relativamente, que não têm um calendário pré-definido, portanto nós oferecemos um conjunto de ações no princípio do ano, e também damos resposta a projetos específicos, portanto se há um professor ou um grupo de professores ou alguém dentro da escola que vem ter connosco e nos diz nós gostávamos de explorar esta ideia num projeto ao longo do ano, ou numa sessão, ou num evento, e vem ter connosco e nós achamos que conseguimos dar resposta, quer porque o projeto de alguma forma se enquadra nesta ideia de divulgar o património arqueológico local, quer porque se encaixa de alguma maneira com o divulgar a arqueologia, nós conseguimos dar resposta em tempo útil e com os recursos que temos, nós aceitamos o desafio e trabalhamos com eles. Portanto, não é um programa fechado, digamos assim. E, portanto, depois a calendarização vai ser articulada com o programa letivo. Portanto, à medida que o ano letivo vai decorrendo, portanto, no princípio do ano, por norma, nós contactamos as escolas e os professores, os agrupamentos e os grupos dos professores dizem-nos que ações é que querem e vamos calendarizando e nós depois vamos articulando com eles. Há ações que decorrem nas escolas, sobretudo, mas há ações que depois também decorrem ou na cidade ou no nosso edifício, na Casa do Miradouro, e há um calendário, digamos assim, que é feito no início do ano, que às vezes vai sendo ajustado, mas que nós tentamos articular e que é aberto a todas as escolas do concelho, todas. É verdade que nem todas têm demonstrado interesse, sobretudo as mais próximas do centro, sim, mas nós temos crescido em termos das escolas que têm demonstrado interesse nas nossas atividades. E o que é que são estas atividades? Nós oferecemos aquilo, não são promoções, porque elas nem sequer são acreditadas, são ações de 3 horas, cerca de 3 horas cada, que são normalmente dadas no nosso edifício, na Casa do Miradouro, que são oficinas para professores. Nós temos cerca de 4 oficinas diferentes, são formações, digamos assim, introduções, que tratam sempre, sobretudo, sobre o património local
e o património arqueológico local e como é que este património arqueológico local pode ser utilizado nas aulas, pode ser explorado enquanto recurso, quer para fazer visitas, quer para fazer trabalhos, quer para introduzir e integrar nos programas que estão a ser dados, que normalmente não têm o património local integrado, e são também espaços onde eu aproveito sempre, nesta imagem que nós estamos aqui a ver, se vocês olharem se vir ali no ecrãzinho, isto é uma ação sobre, acho que esta é sobre a história da cidade, chama-se 2500 anos de história aos pedaços, e começa por explicar o que é um vestígio arqueológico, como é que os contextos arqueológicos se formam, porque eu estou a contar a história de uma cidade e estou a tentar explicar que nós temos vestígios de períodos diferentes juntos e que as coisas são mais complexas do que às vezes podem parecer. Portanto, eu aproveito sempre, lá está, porque o cerne não é só divulgar o património, mas é também divulgar a ciência da arqueologia, digamos assim. Pronto. Portanto, temos estas oficinas para professores, os professores vêm ter connosco, são coisas de 3 horas, são normalmente uma tarde, e em que grupos de 10, 20 professores estão connosco, quer dizer, era até agora, não é? Porque agora os nossos espaços são muito pequenos, se calhar vamos ter que repensar como é que vamos fazer estas formações. Mas pronto, temos estas oficinas para professores, que nós até estamos a tentar que elas passem a ser acreditadas para que seja, porque compreendemos que as pessoas têm que disponibilizar o seu tempo e funciona melhor se efetivamente elas forem reconhecidas. Depois, para além disso, temos as oficinas em sala de aula, que é de facto uma das coisas que eu acho que funcionam melhor neste projeto, porque lá está, são as oficinas que nós vamos à sala de aula durante o programa letivo. Nós não lecionamos conteúdos, nós temos oficinas desenhadas especificamente para acompanhar uma determinada parte do programa e que devem servir como reforço, digamos assim. São normalmente jogos, isto nós estamos aqui a ver, por exemplo, é um jogo, dizer-vos que todas as atividades que fazem parte do PES são pensadas, desenhadas, produzidas, os materiais produzidos e dinamizadas pela equipa do PAV. Totalmente, a 100%. Portanto, isto que nós estamos aqui a ver, por exemplo, é um jogo de uma das oficinas que nós temos para o 3º ano, portanto do primeiro ciclo, nós fazemos oficinas para o 3º, para o 4º, para o 5º e para o 6º, e este ano, se tudo correr bem, teremos uma oficina também para o 7º e talvez uma para o 8º. E esta, por exemplo, é um jogo para trabalharmos o conceito de património. O que é o património? É um jogo que é a cidade de Viseu, eles vão percorrendo as ruas da cidade e depois têm que identificar através das silhuetas os patrimónios que estão relacionados com a cidade, sendo que neste caso não estamos só a falar de património arqueológico, estamos a falar de património arqueológico, património edificado, património material, pessoas, natureza, comida, e de cada vez que eles encontram um objeto patrimonial é um tema de conversa. No fundo, isto é tudo uma desculpa para podermos falar sobre o que é património, o que não é património, e para eles também começarem a ter a localização e a identificação do espaço da cidade. Portanto, jogos é uma das... Há oficinas que são jogos, e há outras oficinas que são, digamos, mais criativas. Neste caso, isto é uma oficina em que eles criam uns dioramas com umas imagens que nós lhe damos, têm personagens de períodos cronológicos diferentes, e a ideia é que cada grupo, eles trabalham sempre em grupos, por norma, que cada grupo cria uma história com base, como estão a dar os primeiros povos da Península Ibérica, que criam uma história com base naquilo que eles aprenderam e com base no que lhes estamos a dar. E também serve um bocadinho às vezes para desconstruir as ideias que eles aprendem na sala de aula, às vezes também serve para isso. Esta oficina, por exemplo, funciona com a ideia de que desde que se tenha um tempo, um espaço, personagens e ação, temos história, basta ter isto, não é? Pronto, e portanto eles têm lá personagens e têm espaço e têm uns adereços e contam uma história. Portanto, isto são as oficinas que nós vamos fazer à sala de aula, que estão preparadas para acompanharem temas específicos do programa letivo. Como já disse, para o 3º, para o 4º, para o 5º e para o 6º ano, neste momento é o que temos. E, efetivamente estão desenhadas para acompanhar o programa das disciplinas de História e Estudo do Meio. Não foi necessariamente pensado para ser só utilizado por professores de História, tem um conjunto de ações que se torna mais apelativo e evidentemente para os professores de História, mas também o objetivo era que em algum momento nós conseguíssemos descolar também das aulas de História e conseguíssemos que o património fosse um objeto para ensinar ou para aprender noutras disciplinas. Lá chegaremos, espero. Pronto.
Para além das oficinas em sala de aula, temos outras atividades que nós vamos fazer às escolas, que são duas atividades que foram desenhadas para grupos de miúdos um bocadinho maiores e outros um bocadinho mais pequeninos. Esta que está aqui é para os miúdos maiores, funciona bem a partir do 6º ano para a frente, que são escavações simuladas. Nós chamamos a estas atividades um dia de arqueologia. Basicamente, por norma, o que nós marcamos é um dia inteiro com várias turmas da escola a fazer ações connosco, são escavações simuladas, portanto eles têm uma caixa com areia e têm objetos e depois têm que olhar para os objetos e limpar os objetos, marcar os objetos, tentar identificar os objetos, têm uma linha cronológica para tentar perceber onde é que os objetos deles encaixam, para no fim tentarem contar uma história. Portanto é um dia de escavação. A ideia é que eles tenham uma prática simulada da escavação arqueológica, do processo de escavação, desde a escavação até à interpretação do que foi encontrado. Pronto, esta é uma delas. Outra que nós fazemos para os mais pequenos, que é uma simulação da remontagem de material. Temos uns pratos que eles colam e que eles remontam e que é sempre muito interessante porque eles acham isto muito mais divertido do que nós achamos quando estamos de volta da cacaria, e este normalmente funciona muito bem para os miúdos mais pequenos e funciona para eles perceberem que os objetos não chegam inteiros, funciona para eles perceberem que nem sempre temos todos os fragmentos, porque normalmente retiramos nesta imagem, vê se retiramos um fragmento para eles perceberem que nem sempre temos tudo, e quando não temos tudo temos que imaginar o que falta, e dentro daqui com base naquilo que temos, e também permite que eles se vão familiarizando, quer com os objetos arqueológicos, quer com a prática de arqueologia. Estes miúdos depois chegam aos museus, quando chegam ao museu, quando nos vêm depois visitar, já têm alguma ideia do que é que nós fazemos, e isso também torna mais fácil o discurso dentro do museu, que às vezes pode parecer muito hermético para os miúdos, porque são coisas dentro de vitrines, não é? Portanto, estas são as atividades do dia da arqueologia. Depois, para além disso, fazemos uma coisa que se chama os projetos continuados. Os projetos continuados são coisas que, tal como o nome indica, a ideia é que eles durem o ano letivo inteiro, que são desenvolvidos ao longo do ano. Nós temos uma ou outra proposta de projetos continuados, mas na realidade o objetivo é que os projetos nos sejam propostos pelos professores. Os que nós temos estruturados para oferecer são aqueles que já desenvolvemos noutras escolas e que funcionaram bem, e portanto achamos que é uma boa oferta. Neste caso tenho aqui duas imagens de dois. A de cima é um projeto que se chamou Os Objetos Contam Histórias, e que foi um projeto desenhado para, fomos contactados pelas professoras que gerem o grupo dos alunos das necessidades específicas numa escola do concelho, que nos pediram um projeto para desenvolver com elas, e em conjunto chegámos a este desenho. Eram 5 sessões, e a ideia, esta é uma imagem da primeira sessão. A ideia era desenvolver com eles esta questão do potencial que os objetos têm para contar histórias, que basicamente é aquilo que os arqueólogos fazem, não é? Pronto. A ideia é que os objetos podem contar histórias sobre nós, sobre pessoas do passado, sobre conjuntos de pessoas, sobre eles próprios, sobre técnicas, sobre uma série de coisas. Pronto. E então tínhamos uma série de sessões. Esta era a primeira, que era a da apresentação, e que era um desbloqueador, funcionava para contarmos histórias a partir de todos estes objetos. Tínhamos uma série de atividades, e depois tínhamos mais 4 sessões que eram jogos, todos desenvolvidos em torno da ideia de que objetos e tempo, objetos em função, objetos e pessoas, e depois deveria ter terminado com uma exposição deles, que faria uma exposição de objetos pessoais deles, a contar a história deles, que deveria ter sido feita no museu, mas entretanto em março abateu-se esta calamidade sobre nós, não é? E portanto houve aqui uma série de coisas que ficaram por fazer e ficaram penduradas este ano. O de baixo é um projeto que nós desenhámos também a pedido de um professor portanto, do secundário, para os alunos de História A, que era um projeto que tinha como objetivo que eles compreendessem fontes históricas para além da documentação, e o que eles estão ali a fazer é mexer em material arqueológico, material cerâmico medieval de Viseu, e a ideia era, e fizemos alguns, também não fizemos todas as sessões porque tivemos que interromper, mas a ideia era eles trabalharem com fontes diferentes para produzir a investigação histórica, verem fontes diferentes, nomeadamente arqueológicas, e a cidade enquanto uma fonte de informação histórica, e depois e relacionar a história geral que eles estudam com a história local, e eles iriam fazer trabalhos finais que depois também teriam uma relação e seriam apresentados no museu, e que também ficaram por fazer. Mas portanto a ideia destes projetos continuados tem muito espaço, não é? Dentro daquilo que nos é possível. É evidente que nós não vamos conseguir fazer 50 projetos continuados por ano, e já vos vou explicar porquê, mas dentro daquilo que nos é possível articular com as escolas para fazer estes projetos que têm 3, 4, 5 sessões na totalidade ao longo do ano.
Para além disso, temos as visitas guiadas, porque efetivamente as visitas guiadas, que é aquilo que é o formato mais, digamos, standard da relação das escolas com os nossos museus. Temos visitas guiadas à coleção arqueológica, que é a nossa exposição permanente. Agora que o Museu de História da Cidade passou a ter também, estar integrado também neste projeto, também ao Museu de História da Cidade. São museus muito pequenos. Este ano vamos ter esta questão dos museus muito pequenos, eu não consigo meter muitas pessoas dentro do museu, mas temos também algumas, por exemplo, fazíamos uma visita guiada dentro da coleção arqueológica José Coelho, que se chamava Arqueologia, Ciência e Imaginação, que exatamente servia para pensarmos como é que se faz arqueologia e o que é isto de fazer arqueologia. E, portanto, mas as visitas guiadas fazem parte do pacote e temos também um espaço disponível que nos podem pedir uma visita guiada à medida. Podem-nos pedir uma visita guiada ao património romano, por exemplo, alguma coisa deste género. Portanto, para além disso, e coisas que não correm tão bem, ou pelo menos não têm tanta aceitação, nós também disponibilizamos o espaço do museu para aulas, desde que faça sentido a aula estar a ser ali, não é simplesmente vamos ali dar uma aula, e para eventos, e este ano efetivamente iríamos ter aqueles eventos relacionados com os projetos continuados, mas isto é das poucas, da oferta do programa que raramente tem aceitação, digamos assim. Aulas no museu tivemos uma professora de fotografia de um curso profissional de multimédia que veio fazer duas aulas ao museu, mas de facto não é algo que tem tido muita adesão, digamos assim. E outra coisa que também nós ainda nunca sentimos assim de uma forma muito significativa é outras disciplinas a desafiarem-nos para projetos, e aí acho que também tem muito a ver com a forma como o programa está montado. Portanto, caberá e vai-nos competir a nós garantir que nos próximos anos conseguimos atrair professores de outras áreas para que possam ensinar com o património, mas são estas, nestes anos que temos feito, são estes os três âmbitos que notamos que não estão totalmente bem definidos dentro do que é a oferta do programa. Em termos de números, que é sempre bom ter números, não é? Isto é um projeto recente, é fácil ter números. Nós arrancámos de uma forma completamente pré-piloto ainda, pré-ano zero, em 2017, 2018. Foi uma coisa organizada de uma maneira que não funcionou e, portanto, tivemos duas escolas a dar-nos resposta e conseguimos fazer ações com um número total de 90 participantes. Depois, em 2018, 2019, já organizámos a oferta e o contacto com as escolas de uma forma diferente e já conseguimos interessar 18 escolas. Portanto, estamos a falar de primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo. E agora também já temos um secundário, pelo menos, a contactar-nos para trabalhar com eles. E tivemos 18 escolas envolvidas no projeto e ações que envolveram 1973 participantes. Em 2019-2020, que tem ali um asteriscozinho, porque a última ação que nós desenvolvemos foi no dia 6 de março e, portanto, tudo o que estava calendarizado de 6 de março para a frente ficou sem efeito, um conjunto muito significativo de visitas guiadas e dias da arqueologia que ainda estavam por realizar. Tivemos 20 escolas envolvidas e um total de 2.532 participantes, considerando as marcações que nós tínhamos já calendarizadas, iríamos chegar aos 3.000 e muitos, não chegaríamos talvez aos 3.500, mas rondaríamos isso com as ações que ainda estavam por desenvolver, que ficaram completamente no limbo este ano letivo e que agora no limbo estão, porque na realidade ainda não sabemos muito bem como é que isto vai funcionar no próximo ano letivo. Dizer-vos que esta é a equipa que, esta coisa das equipas grandes, eu e a Dulcineia temos uma experiência passada em grandes equipas de escavação, que são 3 pessoas. É evidente que não é só esta equipa. Neste momento, portanto, o projeto inicia-se com a coleção arqueológica José Coelho, entretanto passamos a PAV e agora o Museu de História da Cidade passou a estar a articular também este projeto, até porque eu coordeno os 2 espaços e este projeto faz sentido ser feito para os 2 espaços e, portanto, efetivamente não é só esta a equipa, porque há também a restante equipa, que não é muito maior, mas que fica a fazer outras coisas para que esta equipa possa estar a dar resposta a este projeto. Mas esta equipa são 3 pessoas, sou eu, é a Joana Campos e a Glória Miranda. A Glória é que faz toda a operacionalização do projeto, de contactos, calendários, organizar, dinamizar as ações, tudo isso. Portanto,
Não é que eu acho que a gente deve achar que possamos fazer as coisas com pouca gente, porque eu não acho que devemos ter recursos, porque isto é importante, é muito importante, porque estamos a trabalhar com o público escolar desde o primeiro ciclo, e só é a única forma de que no futuro as gerações futuras tenham interesse e promovam salvaguarda daquilo que é seu e do património que é seu, é que tenham alguma relação com ele, porque senão é-lhes completamente indiferente. Portanto, não é bom ter poucos recursos, é bom ter mais recursos, mas ao mesmo tempo é possível fazer estas ações. O nosso meio também é pequeno, Viseu não é uma cidade gigantesca, é um concelho grande, mas não é uma cidade gigantesca, mas vamos conseguindo dar resposta, efetivamente, não sei se no momento em que tivermos todas as escolas a pedir-nos, se nós conseguiremos dar resposta com esta equipa tão pequena, mas aí será bom, porque aí significa que a gente pode vir a ter uma equipa maior para dar resposta àquilo que nos estão a pedir. Isto já é uma fotografia em modo Covid, não é? Pronto. 2021, que é uma incógnita total, portanto na realidade nós vamos agora começar a contactar as escolas, não é? Porque é em setembro que fazemos esse trabalho para começar a calendarizar e a organizar a operacionalização do projeto para esse ano letivo. Estamos ainda um bocadinho de incógnita, porque ainda não sabemos muito bem o que é que as escolas nos vão dizer, mas o que é que nós temos pensado? Desde logo, como o Museu de História da Cidade passou a estar também presente neste projeto, há todo um âmbito todo um contexto que é a própria cidade que nós vamos poder usar e devemos usar como área e recurso de trabalho para este projeto. Portanto, desde logo, por exemplo, eu imagino que não posso fazer visitas guiadas dentro do museu, mas posso usar a cidade como espaço para visitas guiadas e como espaço para exploração de contexto de conteúdo. Vamos apostar também naquilo que são recursos digitais, eventualmente para exploração autónoma pelos professores nas salas de aulas com os alunos, isto numa ótica da eventual impossibilidade de nós irmos fisicamente às escolas, porque é uma possibilidade que nós colocamos, porque considerando que vai haver um problema de pessoas dentro da escola e de gestão de turmas e horários, parece-me que será o espaço para receber pessoas e projetos de fora será relativamente mais reduzido e, portanto, a solução será eventualmente disponibilizar recursos que os professores possam utilizar eles autonomamente com os alunos na sala de aula. E recursos online para os professores descarregarem, sobretudo para professores, ideias de atividades, ideias de projetos com que nós possamos interagir com eles. Portanto, para 2021 é isto que nós estamos a desenhar para dar novo fogo ao projeto, porque a ideia também é que ele se vá sempre renovando e às vezes, não é? Neste caso, este contexto vai nos obrigar a repensar um bocadinho algumas das ações, porque não queremos que o projeto fique órfão, não é? E que fique aqui pendurado à espera até que outras coisas nos aconteçam, porque temos que encontrar soluções para ele, para funcionar. E pronto, e isto eu tinha para contar relativamente ao nosso projeto PES, ao Património na Escola. Queres que eu interrompa? Sim, se quiseres, senão eu interrompo. Também dá. Deixa eu ver. Já está. E pronto. Pronto, eu gostei imenso, tu mandaste-me aquelas informações todas e eu estive a ver e pensei, meu Deus, fazem tanta coisa. E pronto, e tu estiveste aqui neste longo resumo das atividades que vocês promovem e que é um trabalho muito válido, não é? Dentro da educação patrimonial e mesmo desta consciencialização da importância da arqueologia, não é? Que é muito importante para nós e que foi descurada durante muito tempo, não é? Eu às vezes não devia dizer certas coisas, mas pronto, sai, é natural em mim. Pronto. E acho que é um trabalho que muito válido. Pronto. Vamos ver se temos questões. Aqui no Facebook, eu estou aqui atenta a ver se surgem questões em relação ao teu projeto. E tinha uma pergunta para ti. O que é que tu achas de todas essas atividades? Qual é aquela que os professores mais gostam? Ou, por um lado, os professores e, por outro lado, os alunos ou os jovens ou as crianças? De uma forma geral, todos gostam muito das atividades do Dia da Arqueologia. É sempre, porque são aquelas que são completamente diferentes. Esta ideia de estar a mexer, porque nós levamos réplicas e fragmentos, e esta ideia de estar de alguma maneira
a simular o processo da escavação e a simular o contacto com o passado, e é sempre aquela que funciona melhor, não há a menor dúvida. Tem um objetivo que é exatamente este contacto com a ciência da arqueologia. Nós não lhes damos simplesmente aquilo para a mão e eles fazem, não é? Portanto, há toda nós falamos com eles, explicamos o que é que nós fazemos, explicamos, naquela da escavação, começamos por explicar como é que se forma um sítio arqueológico, como é que os materiais, os objetos vão parar debaixo da terra, pronto, portanto, há uma parte significativa de conteúdo, digamos assim, associada a estas atividades, que nunca é dado como, sei lá, eu quando digo que lhes falamos nisso, não estou meia hora a falar sobre isto, nem pensar, não é? Mas há um conjunto de informações que nós lhes damos e que lhes vamos dando progressivamente, e eles têm também um conjunto de ações que eles devem desenvolver, que é para saber o que é que têm que fazer em cada momento. Tem uma lista de tarefas, digamos assim, para cumprir, que são as tarefas que se cumprem no campo, não é? Pronto. E essas funcionam sempre muito bem. E até com os mais pequenos, aquilo dos pratos é um puzzle, portanto para eles é um divertimento, não é? É um puzzle, mas é muito engraçado porque eles percebem, fica-lhes na ideia aquela coisa, os arqueólogos não encontram tudo inteiro, vem tudo partido, e depois têm que tentar colar tudo, e às vezes não vem em parte, depois temos que imaginar, e portanto fica, não é? Portanto o objetivo não é que eles fiquem a saber tudo o que nós fazemos, é que eles ganhem uma ideia daquilo que nós fazemos. E sobretudo, e como eu costumo dizer, eu nunca digo que não há nada, eles inventam as coisas mais mirabolantes na atividade da escavação, eles têm que contar uma história no fim com os objetos, têm que tentar enquadrá-los cronologicamente, porque depois têm umas linhas, umas tabelas cronológicas com objetos para ver o que é que aquilo lhes parece que é, mas eu nunca lhes, ninguém lhes diz que não há nada, a única coisa que nós dizemos sempre que não é, não, os arqueólogos não escavam dinossauros, porque é uma constante. Esta é uma private joke para quem é da arqueologia. É uma constante e, portanto, efetivamente, desde que saiam das nossas atividades, a saber, destas relacionadas com a arqueologia, a saber que os arqueólogos não escavam dinossauros, eu acho que já é um ponto a favor. Mas essas funcionam sempre muito bem. As atividades das oficinas em sala de aula, os professores também gostam muito, porque funcionam para reforçar aquilo que eles já estiveram a lecionar. Portanto, nós tentamos sempre pedir para que a calendarização seja feita depois deles terem dado essa matéria no programa, e portanto os miúdos acabam por se relembrar daquilo que estiveram a aprender, e funciona como um reativador, digamos assim, mesmo que não seja logo a seguir, porque lá está, nós somos 3 e temos de dar resposta, no fundo é só uma equipa que vai circulando pelas escolas e portanto às vezes não dá para fazer tudo logo a seguir, mas eles depois reativam aquilo que aprenderam e funciona muito bem, e as pessoas gostam exatamente porque utilizam o recurso como um meio de lhes, então vocês estudaram isto, vocês lembram-se, e portanto funciona, mas de facto as da arqueologia são aquelas que funcionam sempre melhor, sempre. Toda a gente gosta da arqueologia, é uma paixão. Temos aqui uma pergunta de um aluno nosso da escola que perguntou quais foram as maiores dificuldades ao realizar essas atividades, o projeto. Não sei se ele quer o projeto todo, mas as atividades, não sei. Então, aquilo que eu venho da arqueologia preventiva, não é? Estive vários anos a fazer arqueologia preventiva, a coordenar equipas. Portanto, esta coisa dos museus e da mediação de conteúdos e de informação arqueológica com públicos que não são a comunidade arqueológica foi uma aprendizagem, porque efetivamente não é uma coisa que os arqueólogos estão, agora progressivamente foram obrigados, até porque nós em contexto de arqueologia preventiva relacionávamos com comunidades muito diferentes e que não tinham tanto interesse específico naquilo que nós estávamos a fazer, mas sobretudo um interesse mais geral nos contextos em que nós estávamos a trabalhar, portanto nas obras, e portanto houve uma necessidade, eu fui aprender a comunicar às pessoas o que é que estava a fazer e o que é que estávamos a ver, mas não é linear, saber fazer isto num contexto até educativo não é linear, e o que eu achei mais difícil foi primeiro encontrar formas de dizer as coisas às pessoas que para mim eram óbvias, porque em contexto de comunidade arqueológica nós falamos uma linguagem muito hermética, todas as profissões têm este problema, não é? A linguagem hermética é aquilo são os termos e as formas que nós temos de nos entender, mas a maior parte das pessoas, quando nós dizemos certas coisas,
não percebem nada daquilo que nós estamos a dizer, mas é que não percebem mesmo nada. Eu tenho a sorte, por um lado precisava de mais pessoas de arqueologia, por outro tenho a sorte, eu não trabalho com pessoas que são de arqueologia, portanto as minhas colegas que apareceram ali não são de arqueologia, a área delas, não, as áreas de trabalho onde elas têm trabalhado a vida inteira não é arqueologia, e portanto isso também de alguma maneira me facilita, porque eu tenho que comunicar com elas primeiro para depois poder comunicar com as outras pessoas. Portanto, encontrar formas de me expressar para que a comunidade escolar, desde os professores aos alunos, nos entendessem, é desde logo um desafio. E depois, conseguir imaginar atividades, nomeadamente aquelas oficinas que se enquadram nos programas, atividades que tivessem um caráter lúdico muito significativo, portanto que eles estivessem a brincar, que se estivessem a divertir, mas que ao mesmo tempo embrulhassem os conhecimentos e os conteúdos que eles tinham lecionado e integrassem lá dentro o património arqueológico local. Portanto, porque nós fazemos atividades, por exemplo, há uma atividade no quinto ano, é do quinto ano, em que se aprende, eles aprendem a diferença entre comunidades nómadas e sedentárias em oposição umas às outras, as características em oposição, e nós criámos um jogo de desafios em que eles vão tendo, há perguntas que têm que responder e depois há desafios que têm que fazer, sei lá, têm que moldar um pote de barro, têm que tecer, pronto, a ideia é ter atividades de uns e atividades de outros. E pelo meio temos que incorporar o património arqueológico local e às vezes não é fácil, porque às vezes pode não haver nada para incorporar, portanto, montar as atividades inicialmente pode ser um bocadinho um desafio, mas a partir do momento em que elas estão montadas e funcionam e nós as testamos 2 ou 3 vezes, estão montadas e funcionam, porque os miúdos vão sempre crescendo e portanto nós, desde que elas funcionem e desde que nós tenhamos um feedback dos professores a dizer que sim, isto funciona, e às vezes os professores podem dizer, olha, isto não funciona muito bem, e nós encontramos uma solução diferente, não é? Porque às vezes do ponto de vista imaginar funciona, mas depois do ponto de vista prático pode alguma coisa não estar a funcionar como deve ser, porque os miúdos não são capazes de fazer, ou porque não percebem logo o que é que têm que fazer, ou porque simplesmente do ponto de vista físico não funciona. Pronto. Mas isso, portanto, a questão da linguagem e o imaginar coisas que deem resposta, atividades que deem resposta a esta questão do património arqueológico local e integrar no programa, às vezes é tricky, mas é giro, é muito giro. Temos aqui, eu acho que foi a Susana que escreveu isto, não tenho a certeza, mas acho que foi. E para quem não sabe, a Susana é a nossa coordenadora do curso de assistente de arqueólogo e conhece a Lília, até muito melhor do que eu, porque trabalhou muitos anos contigo, não é? E ela escreveu aqui uma coisa que não é bem uma pergunta, mas eu vou transformar isto em pergunta porque é muito interessante. Portanto, qual é a tua opinião, não é? Como é que achas que ou qual deve ser o caminho para os professores que não são de História se interessarem por esta temática e compreenderem que também nas suas disciplinas é possível integrar a História? Património e a História. Sim. Não é fácil, primeiro, porque nós sofremos de uma deformação profissional, não é? Porque nós vimos da História e da Arqueologia, portanto, nós próprios, portanto, eu tenho dificuldade em, à partida, imaginar o que é que eu posso propor, porque eu acho que vai ter que ser por aí, eu vou ter que propor aos professores de outras disciplinas atividades e contextos em que eles possam explorar o património nas suas disciplinas. Mas há possibilidades, há coisas muito simples de se fazer, coisas como, por exemplo, nas disciplinas de inglês e de alemão e de espanhol, eles podem vir fazer visitas guiadas noutras línguas, desde logo só por aí, porque é uma questão da linguagem, de aprenderem termos relacionados com a arqueologia, períodos cronológicos, processos de coisas que estão escritas nos painéis nos museus. Portanto, a primeira é logo por aí, pronto. Depois há coisas que se me ocorreram, coisas como, por exemplo, os professores que dão química, ou biologia, ou ciências da natureza, coisas como processos de degradação de materiais, por exemplo. Este ano vou poder talvez testar um bocadinho essas ideias, porque temos connosco uma estagiária de conservação e restauro, portanto pode ser uma entrada por aí, portanto esta questão da degradação dos materiais, da conservação dos materiais, podemos ir por aí, lá está, pois é preciso procurar, como o nosso objetivo é chegar às escolas com oficinas que eles integrem nos programas, eu depois tenho que procurar nos programas onde é que eu posso integrar estas temáticas, onde é que elas podem entrar ou não é? Ou então ver no programa onde é que eu tenho uma pontinha que me deixa dar o salto para uma temática, porque as oficinas também têm que ter
elas devem reforçar conhecimentos, mas devem também, a ideia é que também que eles tenham acesso a outros conhecimentos que eles não aprendem com os professores, até porque às vezes ultrapassam aquilo que os professores conhecem, nomeadamente a questão que eu dizia, o património arqueológico é não direi totalmente, mas é significativamente desconhecido pela maior parte dos professores de História com quem nos temos relacionados, ou era, agora já não, porque já começam a conhecer. Mas, portanto, também dar outros conhecimentos e às vezes até questionar certas coisas que eles aprendem, porque também é importante questionar e eles nem sempre aprendem a questionar dentro da sala de aula. Pronto, mas vejo estas potenciais pela área da biologia, das ciências da natureza. Há também um âmbito possível que tem que ver com o âmbito, por exemplo, do desenho, porque isto foi uma coisa que eu descobri na altura em que andámos a ler os manuais e os programas. Acho que é no secundário, dentro da disciplina de desenho, há um módulo que é sempre uma coisa daquelas opcionais que as pessoas podem fazer ou não, que tem desenho arqueológico, portanto também se pode ir por aí. E na verdade há todo um âmbito de trabalho que nós também dentro do PAV estamos a explorar, mas que lá chegaremos um dia, tem que ver com a aplicação das tecnologias ao património e portanto também há aqui as TICs e todas essas disciplinas também podem ir por aí. É preciso, sobretudo, é possível. É sempre possível, é preciso ter vontade, desde que se nós pensarmos em integrar geografia com história, é perfeitamente passível de fazer atividades com mapas e localização de património, não é? Não, é preciso ter uma capacidade, de querer fazer isto, querer mesmo fazer isto. E o que eu acho é que, por exemplo, os serviços como o PAV, que têm esta missão de divulgação do património e de divulgação do património local, podem ter mais espaço para criar estas ideias para levar às escolas, porque nós sabemos que as escolas estão soberbadas com outras coisas e com cumprir programas e agora este ano então coitados estarão soberbados com outras questões, mas às vezes pode ser até mais fácil desta forma que instituições como o PAV ou mesmo até como a escola, que às vezes que se tem feito também trabalho de divulgação patrimonial e de educação patrimonial, que leve sugestões e depois essas sugestões acabem por ser desenvolvidas pelos professores, porque às vezes é só preciso começar, não é? É só preciso começar, porque podemos não estar a ver, mas depois torna-se muito mais claro. Não é? Mas lá está, é esse o processo que é difícil, é isso que eu respondi há bocado, é esse o processo que é difícil, olhar para os programas e olhar para aquilo que é estudado na escola e ver onde é que nós vamos integrar o património, mas as possibilidades são muitas, são mesmo muitas. Sim, é o que a Susana também está aqui a dizer aqui no chat dos comentários, que o trabalho tem que ser a partir digamos assim, de quem trabalha a arqueologia, não é? Sim, sim. Claro, e é claro que isso por um lado dá-nos muito trabalho, não é? Não, porque nós temos que ter a imaginação de juntar as duas ou três ou quatro disciplinas que se integrarem naquela atividade. E a escola até fez, nós temos um encontro exatamente e tivemos um projeto o ano passado com desenho, que era que até temos também um vídeo sobre esse projeto e também funcionou muito bem. Lá está. Mas no fundo, quer dizer, nós temos que quase seduzir esses professores de outras disciplinas. Que na realidade não é assim tão difícil, desde que leves uma ideia, ou pelo menos um início de uma ideia, não é muito difícil por uma razão. A arqueologia e o património arqueológico têm uma capacidade de sedução enorme. Todos nós já conhecemos pessoas que se sentam connosco a jantar pela primeira vez e eles, esta é a Lili arqueóloga, eu queria tanto ter sido arqueólogo. Todos, Pois é. todos, todos, porque é uma ideia romântica, não é? A arqueologia, o património arqueológico, e há o fetiche do objeto arqueológico. Eu vejo quando nós levamos as réplicas, nós por norma levamos réplicas para as escolas e os miúdos perguntam sempre, isto é de verdade? E eu brinco, sim, é de verdade, não é de mentira, mas há aquela coisa do fetiche do objeto arqueológico ou do monumento arqueológico, que é o toque do objeto, como uma coisa que tem milhares de anos, não é? O estar num sítio que foi construído há milhares de anos atrás, até nós, quando vamos àqueles sítios que fazem parte do nosso imaginário que estudamos, não é? Quando lá chegamos, podem ser 3 pedras ao alto, mas Claro. a arqueologia e o trabalho arqueológico tem uma capacidade de empatia muito grande. Aliás, eu acho que a arqueologia, os museus de arqueologia e os serviços como aquele onde eu trabalho, têm uma obrigação até, face aos tempos complexos que nós vivemos, da grande dificuldade de aceitação do outro, Uhum.
de efetivamente trabalharem a empatia, porque fazer história é reconhecer o outro, não é? Que normalmente que tem que ser diferente de nós, e é daí que desperta o interesse, mas nunca me esquecerei de uma coisa que a professora Maria Jesus Santos me disse uma vez. Micraste de Palheiros. Estávamos a falar exatamente sobre a interpretação de objetos e de pessoas, a falar de pessoas do passado, e já não me lembro exatamente o que é que estávamos a dizer, mas ela disse qualquer coisa e eu respondi: mas eles não tinham necessariamente que ser como nós, porque tinha que ver com a utilização de alguma coisa ou com fazer qualquer coisa. E havia um paralelo com uma coisa que nós fazíamos. E disse: mas eles não tinham necessariamente que ser como nós ou que fazer como nós. E ela respondeu-me: pois é, mas também podiam não ser assim tão diferentes. E eu preciso que eles não sejam tão diferentes para os poder imaginar, não é? Pronto. Claro. Esta capacidade de empatia que tem que ver com reconhecer o outro e empatizar com o outro, ter interesse pelo outro e compreender como é que o outro vivia, o que é que o outro faz, é um papel que nós devemos considerar como muito importante, mesmo muito importante. E, portanto, é bom nós irmos às escolas e é bom que haja este fascínio pela arqueologia, pelo objeto arqueológico e pelo passado, porque deve ser encarado por nós, acho eu, como um papel muito importante que nós temos a desempenhar e é bom promover isso, porque vamos aproveitar esta coisa da empatia e do fetiche pelo objeto e pela arqueologia para, sei lá, criarmos cidadãos mais empáticos e mais capazes e mais Sim, socialmente. e no qual a integração do outro é primordial, é necessária, é quase vital para a sua vivência, não é? Porque, quer dizer, a nossa sociedade, por um lado, quer ser cada vez mais integradora, mas está muitas vezes a cair num caminho que vai contra essa mesma integração, não é? E portanto isto pode ser pensado também como isso, e eu penso muitas vezes como isso, mas isto para dizer que não é tão difícil seduzir os outros professores, digamos assim, se nós conseguirmos encontrar, claro, há professores e professores, haverá sempre pessoas mais disponíveis do que outras, mas se nós conseguirmos propor ideias, não me parece que seja, eu não senti nunca da parte dos professores, quando nós começámos a ir apresentar o projeto e dizer o que é que queríamos fazer, nunca senti da parte dos professores, mais uma, não, nunca. Eu sinto que eles estão interessados, às vezes é difícil porque há tanta oferta, pelo menos em Viseu as escolas têm muita oferta de entidades externas e às vezes até se torna difícil escolher entre o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer, mas nunca senti a ideia do não, isso não me interessa para nada, nunca. Bem pelo contrário, e muitas vezes desafiados para coisas diferentes. Há algumas que temos conseguido dar resposta, outras, o ano passado fomos desafiados por muitas coisas que umas começámos, outras nem chegámos a começar, porque no entretanto fomos interrompidos a meio do segundo período, não é? Pronto. Claro. Mas eu nunca senti que não houvesse vontade dos professores de uma forma geral, mais dos professores de História, mas também das outras áreas que têm ido às reuniões de apresentação. Muito bem, nós estamos quase com 1 hora de conversa, faltam 5 minutos, isto é num instante. Toda a gente diz, e tal, menos tempo, pois, menos tempo, mas pronto, nós temos que falar. Mas pronto, se não nos fizerem aqui nenhuma outra questão, se calhar damos por terminada, não é? A nossa conversa. Eu gostei muito, quero-te agradecer por teres aceito e por nos apresentares este projeto, o teu projeto. Primeiro porque eu acho que é muito importante nós darmos a conhecer o que é feito. Porque eu acho que, eu falo por mim, claro que espero que haja pessoas com muito conhecimento de todos os projetos e que saibam tudo, não é? Mas eu não sabia. Portanto, reconheço toda a minha ignorância, tanto em relação ao teu projeto como a outros que já tive aqui, não é? Que a escola convidou e que aceitaram e que estiveram aqui connosco. E por isso quero-te agradecer por este trabalho fantástico que estás a fazer e por teres disponibilizado o teu tempo e das tuas férias para estar aqui connosco. E pronto, e agradeço-te muito. Eu é que agradeço.
e o PAF também, e estamos sempre disponíveis para estas conversas. O PAF tem muito esta vontade de conhecer parceiros, falar com outras entidades e divulgar aquilo que faz, até porque, como eu dizia no princípio, nós passamos às vezes, estamos tão embrulhados a fazer as coisas porque há pouco tempo, há pouca gente, há poucos recursos que nem temos tempo às vezes de partilhar o que andamos a fazer de uma maneira mais significativa, para podermos também conversar com os nossos pares, para ter mais ideias e para poder melhorar e ver o que é que os outros andam a fazer, porque isto não é preciso inventar a roda todos os dias, não é? Não. Portanto, fico muito contente. Voltaremos mais vezes se vocês nos desafiarem, porque há montes de coisas mais que estamos a fazer. Vamos continuar. Vou ver também se esta rúbrica. Vou continuar a convidar pessoas para virem a esta rúbrica falar connosco, não é? Acho que é mesmo muito importante. Acho que isto é um projeto muito importante pôr as pessoas a conversar umas com as outras e a conhecerem-se. E quem não conheceu agora, depois fica e pode conhecer depois. Exatamente. Portanto, é ótimo. Obrigada. Obrigada eu. Pronto, despeço-me, peço para subscreverem o nosso canal, isto já estou como aos brasileiros, não é? Mas é sempre bom aprender estas coisas. E estejam connosco e vemo-nos para a semana, já com outro projeto que vamos apresentar, depois publico o cartaz e tal, publicamos o cartaz e cá vos espero.